Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexões Transforma. Eu sou Rafael Amaral e essa é a minha amiga Giovana Fernandes e nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transforma. Hoje nós estamos retornando ao nosso podcast de um formato diferente, então você já deixa aí no comentário o que está achando, se desse jeito é melhor, se é do outro jeito. E estamos muito esperançosos, né, Giovana? Sim, meus queridos, tudo bem? Boa tarde, estou aqui com vocês novamente. Boa tarde, Rafa. Obrigado. Estamos no novo formato hoje. Já aproveita e já segue @Conexões que Transforma no nosso Instagram, tá? E esse formato de hoje, qual que é a intenção? A intenção é fazer um bate-papo, trazendo aqui as nossas especialidades, aquilo que a gente gosta de trabalhar, aquilo que a gente entende como interessante. Então, eu e o Rafa vamos fazer um bate-bola, né, Rafa? Isso aí. Sobre um assunto muito interessante que envolve tanto gestão de pessoas, gestão de equipe, empresariado, atendimento estratégico, envolve noções ali para o teu negócio, né? Para fazer aquilo crescer, concatenar, né, Rafa? E evoluir, né, Giovana? E evoluir, é isso mesmo. Então vamos para o nosso bate-bola? Bora sim. Giovana, vamos começar com a primeira pergunta para você. A gente sabe, Giovana, muitos já acompanham nas redes sociais, já vê que você fala muito sobre atendimento, sobre como atender o público, atender um cliente. E o que levou você a ter essa percepção, essa visão aguçada sobre esse tipo de conteúdo? Rafa, é uma pergunta interessante, isso que você me falou. Eu vou contar um pedacinho assim para a gente poder entender melhor, porque eu refleti e cheguei nessa situação onde eu me encontro hoje. Primeiro, eu sou filha de comerciantes, eu cresci atrás de um balcão. Minha mãe trabalhou com vendas e trabalha com vendas até hoje. Meu pai é representante comercial por muitos anos. Então eu cresci tendo aquela perspectiva em casa, atrás de um balcão. Ali eu cochilava, ali eu passava os dias com a minha mãe na loja, enfim. Sempre vendo ali. Sempre vendo. Hoje eu vejo que a minha irmã e eu herdamos coisas diferentes. Eu herdei o gosto pela venda e pelo atendimento, e a minha irmã herdou o gosto pela roupa. Nunca fui gostar de experimentar uma roupa igual ela. Ah, legal. E aí, nisso, a vida foi me conduzindo, né, por diversos caminhos. Eu optei pelo direito. Não tenho histórico na família do direito, não tenho, mas construí uma caminhada. Direito foi uma área muito interessante para mim, onde eu honro muito o que o direito me trouxe, e foi justamente nesse momento onde eu também entendi que ali eu gostava era de pessoas. Que dentro do direito eu gostava de pessoas, eu gostava de fazer um excelente atendimento no escritório, ou uma boa audiência, mas o que me convertia era engajar com pessoas. Legal. Muito interessante isso. Depois eu tive uma experiência no ramo empresarial, tive uma cafeteria em Araguaína, e ali foi onde eu consolidei, onde eu percebi que o que eu aprendeu lá, que eu aprendi lá na infância, eu consegui trazer para dentro da minha perspectiva, dentro de loja. Comecei atrás do balcão e eu fiquei ali uns 3 meses atrás do balcão, fazendo atendimento atrás do balcão, até que eu entendi que eu como empresária, eu precisava de dar a volta. Eu precisava de enxergar o meu empreendimento do lado de fora, que isso era muito importante. Isso é interessante, Giovana, porque muitos empresários não veem isso, só fica lá na autogestão, esquece de a gente literalmente pôr a barriga no balcão para ver como funciona, e você já foi para entender. Isso, e eu fiz aquele movimento inverso, assim, eu saí de trás do balcão. Então eu fazia atendimento junto com a minha equipe, a parte da operação ali eu entendia bem, eu fazia café, eu sabia operar a máquina, mas eu precisava sair daquela trincheira do balcão para enxergar a minha operação no contexto geral, como o meu cliente enxergava. Entendi. Porque ali eu estava na perspectiva de atendimento. Sim. E eu precisava de pisar na loja e enxergar todos os critérios, todos os pilares que meu cliente enxergava. E aí eu fui construindo, Rafa, e eu fui percebendo que isso realmente me engajava. E numa conversa com os meus amigos aqui presentes, a gente conversou isso diversas vezes, a gente conversando sobre aquilo que a gente gostava de fazer, a gente entendeu que era trabalhar com pessoas, né, igual conversamos. E vocês me chamaram a atenção para isso também. Que eu tinha essa expertise no atendimento, naquela conversa lá tomando café com pão de queijo. Que eu tinha essa visão voltada para o atendimento. Então eu resolvi pegar toda essa bagagem que eu tenho de infância, de família, essa bagagem do próprio direito, essa experiência, e converter isso em algo que eu gosto de fazer, que vai trazer resultados não só para os clientes, como para as empresas. Isso é interessante, você falou um ponto atrás, que quando a gente fala de atendimento, a gente já vê que o atendimento fecha a venda. Facilita uma venda. Porque às vezes a gente tem experiência em lojas aqui em Palmas mesmo,
que a gente vai lá, é muito mal atendido. O cara é só finalizar a venda, a gente já vai decidido a comprar e eles conseguem desfazer uma venda. E quando você tem um atendimento muito bem feito, quando consegue alinhar tudo, ver tudo, aí sim facilita o processo de venda e compra uma coisa, mais e mais. Rafael, isso que você falou é muito interessante. Porque a venda, o bom atendimento converte em venda, Sim, perfeito. sim. Mas o bom atendimento pode não converter em venda, mas pode fidelizar um cliente. Sim, sim. Isso que você falou de Palmas é um apontamento, uma crítica, que não é só a gente que faz, né? Sim. A gente sabe que o atendimento de Palmas e do Tocantins, assim, num contexto geral, não especificando, mas no ramo do varejo, é um atendimento deficitário. Sim, fraco. Fraco. Às vezes você chega querendo comprar e você sai sem levar nada. Então, o bom atendimento converte em venda, mas mesmo não convertendo em venda, o bom atendimento ele fideliza o cliente. Isso que é importante. Isso é verdade. Agora, já puxando para o meu lado, Giovana, quando fala assim, Rafael, então, por que tem esse mau atendimento em Palmas, esse atendimento capenga, usando essa expressão bem chula? Não é nem tanto, às vezes, por causa de técnica, falta de técnica, mas assim, o lado da empresa em motivar, engajar essas pessoas que estão lá na ponta, que está faltando. Acha que é só pagar um salário, vai aí, atende e se vira. Eu vou pagar um curso para você, você pega e se vira, mas não é por aí. Tem que ter muito mais do que simplesmente pagar um salário e pôr a pessoa para atender. Tem que fazer com que a pessoa queira estar ali, esteja engajada em estar ali. Então, isso que eu acho que é um que falta muito na questão dos atendimentos de excelência e de qualidade. Eu não sei se é o que mesmo que você pensa. Rafa, 2 perguntas para te fazer. Aproveitando que nós estamos falando sobre isso. Primeiro, você enxerga que hoje os empresários eles têm mudado um pouco essa visão deles, no sentido de investir em capacitação profissional para técnica de atendimento, por exemplo? Ou você ainda acha que isso ainda está engatinhando? Depois eu te faço a outra. Bom, na minha visão, está engatinhando. Está mudando, mas muito devagar. Muitos empresários acreditam o seguinte, Giovana, eu vou pagar um treinamento para a minha equipe, mas você vai lá, a equipe se vira. Ele nem quer saber se a pessoa tem qualidade para passar esse atendimento, esse treinamento, não quer saber se está sendo feita uma coisa bem feita, digamos assim. Então, muito devagar está tendo esse movimento. O bom é que ainda tem, o ruim é se não tivesse nada, mas eu acredito que tem que ter mais essa expertise, essa vontade do empresário de querer correr atrás de treinamento de qualidade para quem está lá na ponta, para os colaboradores. Segunda pergunta, na sua posição como líder, você ainda percebe que o empresariado acha que atendimento de qualidade não converte em lucro? Eu acredito que eles têm essa sabedoria, eles sabem que o atendimento de qualidade converte em lucro, converte em faturamento, em engajamento, só que eles sabem, mas não fazem muito por isso. Deixam mais ou menos o seguinte, Giovana, para ficar mais fácil. Você é minha colaboradora. Giovana, você tem que atender bem, você tem que aprender, você tem que isso, mas eu não te dou ferramentas, eu não te dou condições para isso. Eu simplesmente te pagar um salário e, sei lá, te dar água e um lugar. Te entregar um WhatsApp e falar, vende. Então, isso é a cabeça. Eles sabem que faz diferença, mas eles não estão muito dispostos a querer sacrificar mais, engajar mais, dedicar mais ao colaborador para isso. E a gente sabe, Giovana, porque um atendimento com excelência fideliza o cliente. Eu vou lá uma vez, compro, nossa, foi muito bem atendido. Às vezes você anda distâncias longas só para voltar naquele mesmo atendimento, naquele mesmo ambiente. Verdade. E aí, isso que tem que mudar. E eu concordo contigo. Eu acho que o empresário ele não está atento ainda que as ferramentas elas são necessárias para que o atendimento seja de excelência e esse atendimento de excelência ele sempre converte em lucro. Mesmo que não exista a venda naquele momento, mas o atendimento bem feito, ele sempre converte em lucro para a empresa. Mas é ferramenta, Sim. É técnica. Isso. Por exemplo, na minha experiência, eu tinha funcionários com aptidão para venda e que não tinham aptidão para venda. Vai muito daquele negócio de perfil que a gente já conversou, isso, perfil comportamental. Sim. Sempre fala sobre isso. É interessante no mundo corporativo, para quem não conhece, é bom procurar sobre o perfil DISC, porque isso faz toda a diferença para o gestor, para a pessoa, para o atendente, porque ele entendendo de perfil comportamental, ele sabe como lidar com aquele cliente, o que ele gosta, como é a forma de conversar com ele. Então isso faz muita diferença. Quem não souber, já deixa os comentários aí que minha equipe entra em contato com vocês. Isso, exatamente. Perfil DISC não é só para o seu colaborador.
Perfil diz que é para você entender também o perfil do cliente. Isso mesmo. Então, você tem que colocar colaboradores com aquele perfil tendencioso ou específico no teu balcão, no seu front de vendas, mas eles também têm que entender do perfil do cliente. Do cliente. O que é mais assertivo falar, como que ele gosta de conversar, porque tem cliente que gosta muito de conversar. Outros já não me toque. Então, tudo isso é importante para você converter uma venda. Me lembra os 4 perfis. Dominante, influente, estável e conforme. Cada um tem sua característica, cada um tem seus medos, seus anseios, sua forma de lidar, a forma de converter mais fácil. Então, quem domina perfil comportamental, domina muito. Domina muito. E aí que eu estava te contando, né? Na minha experiência, eu coloquei colaboradores com perfis tendenciosos para balcão. Eu fiz, na verdade, Rafa, uma colheita ali. Eu fiz 3 dias de treinamento para poder selecionar. A gente começou com 30, 15, 17, para poder selecionar 5 pessoas para ficar trabalhando internamente. Então foram vários dias de assim, puxando ali o fio da meada, vendo qual que tinha capacitação, qual que tinha perfil, tá, conseguimos. E aí eu busquei esses perfis. Mas mesmo você tendo habilidade de atendimento, mesmo você tendo isso nato, habilidade não é suficiente, é preciso técnica. É isso mesmo. O atendimento convertido para gerar lucro, ele é técnica, isso mesmo. Não é habilidade. E aí, chegou um dado momento ali na troca de colaborador, né? Que às vezes a gente erra tanto ali, perde alguns colaboradores, como você fala muito. Eu fiquei com um perfil de 2 colaboradores que eles não eram tão ativos. Não tinha aquele perfil dominante, não tinha aquele perfil influente, ali que é o bom do balcão. Não tinha. Eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Eu não tenho opção. Então, eu vou desenvolver esses perfis. Então, foi quando eu desenvolvi os meus meninos para que eles tivessem esse perfil de atendimento. Não é ali com a mesma frequência, com a mesma vibe de um dominante ou de um influente. Mas eles que estavam ali no perfil de conforme, de estável, com técnica, você atende um cliente. É engraçado, Giovana, que é justamente o que você falou. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: eu sou um perfil alto S, que a gente chama mais tranquilo, mais retraído. Eu não posso vender, eu não posso trabalhar no balcão. Muito pelo contrário, todos os perfis conseguem andar em tudo, só que aquelas adequações específicas, ele vai ter mais destreza, mais facilidade. Mas sim, meu perfil, para quem não sabe, é alto S. Eu sou uma pessoa mais tranquila, mas eu tô aqui no podcast gravando e conversando. E isso é muito bom com alto I, tipo Giovana. Sim. Giovana ama estar aqui, para mim é fora da minha zona de conforto. Isso é ótimo. Eu me tinha que ter mais uma 5 luzes. Para mim, pessoal, eu saio da minha zona de conforto, mas mesmo assim eu vou, consigo e desenrolo. Pra Giovana, isso aqui você faz todo dia, tranquilo. Faço na minha casa, lavando louça, meu podcast. Mas isso é bom. Então, Giovana, isso é importante. Uma questão que você falou um pouco antes, que me chamou a atenção, que a gente entra na parte de contratação. Você falou, chamei 30 pessoas, no final ficou 5, não foi isso? Hoje em dia, é muito interessante os empresários, quer contratar uma pessoa, chamar 1 ou 2 pessoas, já quer que acerta. Para quem não sabe, a NASA, ela para contratar 20 astronautas, ela chamou 1.400 astronautas. Para pegar 20, desses 20 ainda filtrar mais. Nubank, para contratar uma pessoa, ela chama 200. E aí? Aí o empresário quer chamar lá 2 pessoas e quer que acerte depois. Não acerta, começa a reclamar. Uma coisa que é interessante para você ver, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo chamou 12 apóstolos para 2 ser mais ou menos. Mais ou menos assim, né? Entendeu? E aí é isso que é interessante. Então, não é você chamou uma pessoa e já tem que acertar. Por isso que eu sempre falo, contrate devagar e demita rápido. Por quê? Contratar devagar, você tem que ter certeza se a pessoa está alinhada com o fit cultural da empresa, se ela está alinhada com todo o processo, se ela de fato vai dar conta de fazer o que ela tem que fazer. E aí, eu demitir rápido. Me explica isso. Se a pessoa não está entregando, você passou os feedbacks ali, não insiste não. Aquele negócio de mal necessário, pessoal. Isso aí, ótimo, meu Deus. Isso aí é só para atrasar a empresa, atrasar a equipe e causar descontentamento de todos, até do cliente que está lá na ponta. Então, se está difícil, passou o feedback ali de alinhamento, não foi, promova para o mercado de trabalho. Para finalizar, pessoal, para vocês entenderem, contratação não é só no achismo, é técnica, tem ferramentas, tem perguntas assertivas que facilitam o processo de contratação e deixa mais assertivo. Rafa, falando sobre técnica, que contratação é técnica, eu não tive preguiça.
Quando nós fomos abrir a cafeteria, eu como empresária ali, nova no ramo, eu não tive preguiça de fazer aquilo que era necessário de ser feito. A franquia me colocou uma apostila de contratação. Ela me ensinou como eu deveria fazer a chamada de contratação. Ela me ensinou como que deveria ser cada momento com os colaboradores, as perguntas que eu ia fazer, o quiz, aonde que eu ia fazer, que a gente na época alugou um auditório de hotel. Uhum. Porque ela me ensinou que isso traz uma visão para o colaborador de como que vai ser a sua empresa. Isso mesmo. Então ele passa a te enxergar de forma diferente. Então foram 3 dias de hotel. Coffee break para os meninos, e ali a gente fez uma interação. Todas as perguntas que eu fiz, todo o quiz, toda a forma de análise foi conforme a franquia à época me ensinou a fazer. Então eu não tive preguiça, sabe? E eu percebo que alguns empresários, pequenos empresários e médios empresários, ou alguns do ramo familiar, onde mesmo sendo grandes empresas, é a família que toca ali, percebo um certo nível de preguiça. Sim, de tentar fazer a coisa ser o mais profissional possível. E eu tentei dessa forma. Isso, a gente agiu assim. Então, a contratação na época, ela foi com técnica. Para que eu pudesse absorver o melhor ali. E olha só, com técnica, você recrutou 30, sobrou 5, e desses 5 no final ficaram 2. Ficaram 3, isso mesmo. 3. Agora imagina você chegar lá, o empresário, um a um, já faz uma pergunta, me conta qual é o seu maior defeito. Ser perfeccionista. Oh, meu Deus, não, gente isso do céu, isso aí é o que mais acontece. Eu gostei de você, não gostei de você. É filho do Chiquinho da padaria, vou te contratar. Gente, isso é coisa do passado. Depois reclama que as coisas não andam, que não evolui. Exatamente. Eu me lembro que na época de contratação desses testes, tinha um quadro lá onde a franquia falou assim, faça suposições com eles de situações reais, de acontecimentos reais. Excelente. E aí, ali eu já tava ali com 7, eu acho, e eu falei, vamos lá, para as situações reais. Situação real número 1. Cliente reclamou do produto em voz alta. Como que eu vou conduzir? Aí eu lembro, situação real número 2. Lá em Araguaína, como eu tava numa região central, passava alguns mendigos, algumas pessoas, né, situação vulnerável, então era comum passar ali na porta da cafeteria. E aí eu tive esse estalo, porque em época de obra, eles passaram muitas vezes. Eu falei, situação real. O mendigo entra dentro da cafeteria, a cafeteria é cheia de cliente. Como você se posiciona? Como você conduz? Você acredita, Rafael, que uns meses depois, acho que ali coisa de 8 meses depois, teve uma situação real, que um deles entrou um pouco drogado dentro da cafeteria, e aí, educadamente, meu colaborador foi pedir para ele se retirar, e a gente sempre ofertava produtos no final do expediente. Eles sempre podiam ir, que tinha alguma coisa para comer, consumir, enfim. Foi pedir para ele dar licença, ele não estava ali na melhor condição. E ali ele chutou lixeira, ele fez um pequeno alvoroço ali. Uhum. E o meu funcionário, ele conduziu exatamente conforme nós combinamos na contratação. Por isso que é importante. Sim. Você não pode deixar o seu colaborador rendido. O seu colaborador tem que saber como que ele se posiciona com o cliente que reclama, com uma situação adversa, com um problema lá dentro. É você, como empresário, que tem que antecipar os problemas que podem acontecer. E isso aí foi uma coisa lá no momento da contratação, mas isso é o ideal, é fazer treinamento contínuo. Treinamento sempre que... Tipo corpo de bombeiro. É isso mesmo, sempre tem que estar. Hoje, Giovana, a empresa que não treina a equipe fica para trás. E é interessante um ponto seguinte, tem muitos empresários que falam assim, estou pagando treinamento. Aí chamam um cara lá de São Paulo, né, para Palmas, e vou treinar minha equipe. Só que ele é o primeiro que vai embora. A gestão não fica. Mas como assim? Que exemplo que tá dando para a equipe? Não, é um treinamento, fica lá para ver o treinamento também. Vai que esse cara só tá falando abobrinha lá. Fica lá para entender, para aprender também. Isso gera até um senso de pertencimento da equipe. Então é importante vocês, empresários, que sempre tiver treinamento, acompanhar a equipe. Líder espelho. É isso mesmo. Essa é a questão. Giovana, você falou várias vezes, fazendo um gancho aqui que me lembrei agora, do atendimento 360. Peraí, rapidinho. Deixa eu cortar, Rafael. O que é isso? Rapidinho. Nosso primeiro podcast foi assim. Foi. Vocês se lembram? Foi assim, a gente começou a conversar, nós dois não paramos mais. Foi, verdade. E não tá seguindo nem meia pergunta do que tá aqui. Então, assim, é essa interação aqui. É isso aí. É esse bate-bola que a gente tem, né, Rafa? Mas é a experiência que a gente tem, né? A gente sempre gosta de conversar, falar sobre o que a gente... Sem cortes. Sem cortes, é isso aí. E aí, Giovana, conte pra nós, o que é esse atendimento 360? Isso existe? É você que inventou, veio da franquia? Se existe, eu que inventei.
e foi muito da minha percepção. Aonde que eu te explico isso? Atendimento 360 você não vai achar em lugar nenhum com esse slogan. Até você lançar seu curso, até eu lançar o link curso, embaixo. aqui no link aqui embaixo, clica aqui pro atendimento 360 e converta em lucro para sua empresa. Viu aí? Não existe esse slogan em lugar nenhum, atendimento 360. Mas as técnicas existem. Mas eu peguei as técnicas que existem e amarrei na minha necessidade dentro de loja, dentro de operação. Tá? Primeiro, eu chamava aquilo ali de operação. O nosso balcão era tipo um tanque de guerra ali, era uma trincheira. Tá? E aí eu tive a experiência dentro do balcão, dentro da trincheira e fora. Então eu sabia o que faltava. Olhar 360. O cliente chegou, vou dar já o sprint, tá? O cliente chegou no seu balcão de varejo. Eu falei de cafeteria, mas isso serve para qualquer especialidade. Ali você faz uma leitura do seu cliente em segundos. Você tem que ensinar o seu colaborador a fazer isso. Depois que ele fizer isso com o seu cliente, ele vai fazer com o marido, com a esposa, com a tia, então, com o dono da empresa aqui, quando você chegar. Então você chegou ali, você faz uma análise rapidinha do perfil dele ali. Expressão corporal, expressão assim facial, como ele tá vestido, se ele tá no agitado, modo academia, se tá no modo trabalho, se tá agitado, se tá triste, se tá nervoso, faz uma análise ali rápida. Então dali você vai conseguir abstrair. Se for um cliente antigo, você vai conhecer mais ainda. Se for um cliente novo, você vai conseguir abstrair alguns pontos ali que podem te levar ao consumo. Então, primeiro contato. Segundo contato, na hora da entrega do produto, né? Como era balcão, loja, cafeteria, a pessoa tinha que entregar o produto na mesa. E eu sempre pedia para que os meus colaboradores entregassem. Então, ele foi entregar o produto ali, ele tem que, no primeiro contato da bandejinha, primeiro que a apresentação tem que ser excelente do produto ali, tanto do café, então, né, ou da roupa, eu vou desdobrar a roupa, a apresentação tem que ser impecável. E ali você, no olhar, você entende se a primeira apresentação você gostou ou não. Sim. Terceiro, consumo. Muitos clientes às vezes faziam pedidos que o gosto podia ser um pouco cítrico demais, um pouco amargo demais, podia variar. E às vezes o cliente não tinha essa noção. Então você, dentro da operação ali, fazendo outra coisa, seu olhar é 360. Seu olhar é ali, ó. Será que ele gostou daquele produto? Será que quando ele tomou aquele café, quando ela experimentou aquela roupa, ela realmente gostou? Porque é o teu olhar que vai fazer você saber qual que é o próximo passo. Atenta a tudo. Entendi. Cliente saiu da cafeteria, cliente saiu da loja. É o quarto, quinto passo. Você acompanha, você faz o feedback final, você olha se a loja está limpa, se ela está adequada, variado com o teu ramo. Mas o teu olhar tem que ser 360 dentro da operação e com o teu cliente. Isso é interessante, Giovana. Agora vamos para a parte, eu vou fazer meio que o advogado do diabo aqui. Vou pensar lá o ponto do colaborador, do funcionário lá. Às vezes o funcionário está sozinho na cafeteria, um monte de coisa para fazer, cafeteria cheia. E aí, como que ele faz? Vocês ligaram para ele? Vocês andaram reclamando? O que foi? Não, porque o que eu vejo? A gente tem que entender o colaborador, entender todo o negócio. Eu não vejo que é só cobrança, Sim. mas também não é um parque de diversão que vamos deixar fazer o que quiser. Mas pode acontecer sim de estar aí. O que você orienta a fazer? Primeiro, você tem que dominar o seu campo de atuação. Se é uma loja, você tem que dominar uma loja de varejo, de roupa, de sapato, né? Você tem que dominar aquele campo de atuação. Então, se tem alguma coisa desorganizada, se você está no meio de uma limpeza de prateleira, por exemplo, não tem problema. Mas é importante que você deixe o seu cliente confortável. Eu estou organizando aqui, o senhor se importa? Pode sentar que eu vou te atender. Né? Por exemplo, a loja está cheia, tem um cliente entrando, comunicação. Tem um cliente entrando, tem outro saindo. Um fator, Rafael, que chama muita atenção de cliente. O cliente ele é auditivo também e ele é olfativo. Então, se na sua loja, se no seu empreendimento tem uma playlist específica, a sua playlist não tá tocando. Ou a loja não pode estar em silêncio. Aqui tem uma hamburgueria aqui em Palmas, que eu e minha esposa vai lá, né? E tem uma playlist, meu Deus, a gente sempre vai por causa da playlist. E o dia que você não foi, o dia que você foi que não estiver tocando? Nunca aconteceu. Mas não vai ser estranho? Vai ser estranho. Então a sua pergunta foi, como que o colaborador dá conta disso tudo? Checklist, tá tudo funcionando, tá tudo ok. Show. E treino. É isso mesmo. E eu falava pra eles, gente, quando eu entro na cafeteria, o meu olfativo tá aqui, a minha audição, a playlist não tá tocando. Ou troca
Então, é treino e checklist. Treino, fazer aquilo repetidamente todos os dias, e checklist. É todos os pontos do atendimento 360 ou do estratégico checados. Uhum. Isso aí é o... A gente pode falhar? Pode. A gente pode falhar. E, Rafa, uma das técnicas de retenção e de encantamento do cliente é quando você surpreende ele na falha. Uhum. Quando você falha, quando você erra, e ali você se comunica com o seu cliente, você surpreende ele na falha. Então, falhar é humano, contornar a falha é necessário. Faz sentido. Isso aí faz muito sentido mesmo, porque aconteceu. E aí? Como que aquele atendente vai agir? Como que aquele atendente vai se comportar nisso? Você vai reclamar? Vai resolver o problema da melhor forma possível? Isso é que faz a diferença. Agora, Rafa, me conta. Conta. Você como líder, como que você lidera uma equipe que ela é desmotivada ou não é tendenciosa para o campo de vendas? Sim, Giovana, quando fala de desmotivação, a gente já pensa no líder. Porque é complexo a motivação, mas vamos tentar explicar para ficar mais fácil de entender, pessoal. Se a equipe está indo bem, mérito do líder. Se está indo mal, o líder é o culpado. Se a minha equipe está desmotivada, o líder é o culpado. É o empresário, o diretor, ele é o culpado. Rafael, mas como que eu vou motivar minha equipe com frases bonitas? Não. Você motiva a equipe, Giovana, muito mais do que isso. Quando você dá um ambiente bom para essa pessoa trabalhar, quando você faz uma escuta ativa para essa pessoa, não é só aquela pessoa que manda, você escuta também. Isso já faz parte de comunicação, que você fala muito bem sobre isso. Quando tem um ambiente onde é agradável para ela e não um ambiente tóxico, não um ambiente de microgerenciamento, isso deixa a pessoa motivada. Mas mesmo assim, suponhamos, Giovana, que aquele colaborador tem todos os requisitos para estar motivado, mas ele não está, aí a gente já tem que avaliar o colaborador. Vai que é um momento pessoal dele, uma fase diferente que ele está na vida, ou talvez a agenda pessoal dele está diferente da agenda da empresa, está preocupado com outra coisa e não a empresa, então aquilo não faz mais sentido para ele. Aí entra aquela questão. Conversou, feedback não evoluiu, então promova o mercado de trabalho. Porque assim, Giovana, a gente tem que entender que empresa tem que ter lucro, tem que ter... Quando você chega numa empresa, você fala assim, é para eu passar a mão na cabeça ou é para eu ser honesto, mais, assim? Sim. O que acontece? Sempre tem que analisar. Não tem como simplesmente chegar na empresa e falar, vou passar a mão na cabeça, não vou... Ou demite todo mundo, não é isso, não né? Sempre tem que analisar, porque tem que ver a condição da empresa, como que ela está, se ela está dando, de fato, condições para essa equipe performar. E é muito falho dos empresários, Giovana, achar que dar condição é simplesmente pagar um salário, computador, WhatsApp, água para beber. É muito mais do que isso. Não adianta nada você ter um ambiente lindo, bonito, mas é uma pressão 24 horas, pressão por resultado, metas absurdas que... Inalcançáveis. Deixa eu te perguntar, alcançar metas, colocar metas um pouco menores, fazer com que elas sejam alcançáveis, traz uma motivação diferente para a equipe? Depende do perfil. Por quê? Vamos falar de motivador por dinheiro. Isso aqui é meio polêmico, pode dar muitos cortes, digamos assim. Muitos empresários acham que todo mundo é motivado por dinheiro, mas nem todo mundo é motivado por dinheiro. Motivação por dinheiro, quando você condiciona o engajamento de alguém por dinheiro, é um engajamento por condição. Por exemplo, Giovana, você fizer isso, eu te pago isso. Se você bater essa meta, eu te pago isso. Só que isso é ruim. O ideal, Giovana, é eu te dar uma bonificação por cumprimento. Por exemplo, Giovana, você tem uma relação boa com os clientes, você tem... Bater uma meta de atendimento, atendeu, por exemplo, 200 clientes no mês? Não seria nem cumprimento a palavra certa, seria por comportamento. Por comportamento. Giovana, os clientes amam conversar com você. Então vou pagar uma bonificação para Giovana porque o comportamento dela é esse. Você é ótimo no estoque. Você é ótimo no estoque, então isso eu vou mesmo. Te bonificar. Porque isso mesmo. Não assim, você fez A, eu te pago B. Você tem, sei lá, melhor relacionamento com os clientes, como eu falei, aí eu te pago. Você é a pessoa que tem mais proatividade, aí eu te beneficio com isso. Aí pode ser, mas não simplesmente porque você fez alguma coisa, eu te pago. Entendi.
Isso aí acaba desmotivando e é interessante Porque tem gente que é por dinheiro, mas tem gente que é por merecimento. Por merecimento. Mas a grande maioria, se você quiser acertar, você faz uma motivação intrínseca, que é de dentro para fora, e não intrínseca, aliás, e não extrínseca, que é de fora para dentro. Quando você motiva alguém de dentro para fora, é muito mais assertivo dessa pessoa engajar, dessa pessoa entregar, do que você simplesmente de fora para dentro. Você tem que fazer, faz isso que eu te pago isso, faz aquilo que eu vou te dar isso. E aí chega um ponto que você não consegue mais, você já pagou tanta bonificação para essa pessoa que ela não consegue mais. Ou ela não alcança também, ela não alcança as e metas, desmotiva. Agora você não, Giovana, você tem potencial, você tem um bom atendimento, você tem uma boa comunicação. Eu estou vendo futuro em você, eu quero você do meu lado para ser meu gerente. Ou você é bom com números, você é bom com gestão de recursos Isso financeiros. mesmo. Tá vendo que você está engajando a pessoa, você está motivando ela de fato? Não, Giovana, faz isso que eu te pago isso. Vira negócio. Rafa, entrando no outro assunto aqui, vamos falar sobre cultura empresarial. Show. Qual que é a minha visão hoje? Eu vejo que o bom atendimento também, ele não está ligado só com as técnicas que você lê, as técnicas que você estuda. O bom atendimento de excelência estratégico, ele tem que estar alinhado 100% com a cultura da empresa. E eu tenho certeza que para você, na gestão de pessoas ali, também tem que estar alinhado com cultura. É isso mesmo. Você se depara com empresas que não têm a cultura ali baseada, princípios formados. 2 pontos aí, eu vou falar o primeiro, depois uma volta da questão da deparar com a empresa. Quando você fala em técnica para venda, é muito interessante. Eu, Rafael, não tenho um técnico de venda, mas eu tenho muita motivação para vender, porque eu gosto, eu vou vender de qualquer jeito, eu vou fazer o melhor atendimento mesmo sem técnica, porque eu estou engajado, motivado e eu acredito nisso. Okay. Não adianta nada, Giovana, eu ter as melhores técnicas do mundo se eu não tiver engajamento. Entendeu? Então, por isso, técnica é importante. Esse engajamento é com a cultura da empresa. É com a cultura. Aí a gente entra na cultura. Toda empresa tem uma cultura, ou falha, ou ruim, ou boa, mas toda empresa tem cultura. Tem culturas tóxicas que ninguém quer trabalhar, tem culturas boas, e é uma frase que eu gosto muito, sabe como você define a cultura de empresa? É o que o seu funcionário sente no domingo à noite antes de trabalhar. Nossa. Se ele está pensando assim, pô, vou ter que voltar de novo para aquilo lá. Se dá batedeira, taquicardia, se você passa mal, tá respondido. Já vem a cultura da empresa. Agora, nossa, eu vou trabalhar de novo, segunda-feira, vai ser lindo, vai dar certo. Quero rever as pessoas, eu quero voltar para o meu ambiente de trabalho. Eu sei que o meu trabalho que eu faço é importante e tal. Aí você vê que é uma cultura boa. Mas a cultura extremamente influencia o futuro de uma empresa. Se ela vai quebrar com pouco tempo ou se ela vai evoluir, crescer de forma muito mais produtiva e rápida. Interessante, a gente entrando em questão de cultura, Giovana, que me veio uma coisa na minha cabeça seguinte. Tem muitos empresários que quebram a empresa, que fazem a empresa quebrar, simplesmente por ego. Por achar que já está bom o suficiente, que já está excelente, que não precisa de mais ninguém, que a minha equipe é boa. Quando a pessoa chega nessa questão do ego inflado, aí você vai ver que as empresas vão começando a diminuir. A derrocar, né? Com certeza. Agora, se o cara sempre coloca na cadeira do aprendiz, sabe? Não, beleza, eu cresci até aqui, eu tenho capacidade e tal, mas eu tenho muito que aprender ainda. Eu posso aprender com a tiazinha lá da limpeza, o meu funcionário do balcão, até uma pessoa mais acima. Quando o empresário tem essa visão, esse consentimento, pode ter certeza que ele vai escalar muito mais rápido que o outro. Perfeito. Porque, Rafa, quando eu falo de atendimento, hoje qualquer um pode estudar em livros, e-books, YouTube, técnicas de venda, técnicas de atendimento. Está acessível para qualquer um de vocês e é bom e é importante que vocês pesquisem sobre e estudem sobre. Mas hoje eu vendo que para desenvolver um atendimento estratégico, eu preciso de estar alinhado com a cultura da empresa. Sim. Se a cultura da empresa não está escrita, temos que fazer uma reunião, temos que conversar, temos que escrever a cultura da empresa. Porque a sua empresa pode ter uma cultura de sofisticação, de popularidade, ser mais popular, né? Sim. De exclusividade ou não. Então, é de acordo com a sua cultura que você vai definir estrategicamente aquilo que você vai passar para o seu cliente, qual o atendimento que ele vai ter, entendeu? Qual a percepção que ele vai ter quando ele pisar na loja, quando ele fala no WhatsApp. E eu ainda, Giovana, vou muito mais além. A cultura é importante, mas o mais importante do que missão, visão, valor, cultura é o propósito. Isso, perfeito. Porque qual é o propósito da sua empresa? Você, empresário, já parou para pensar qual é o propósito da empresa? E se seus colaboradores estão alinhados com esse propósito? Porque, por exemplo, para ficar fácil de entender,
Suponhamos que meu propósito da minha empresa, eu trabalho numa empresa de bebida, por exemplo. A minha empresa é uma empresa de bebida. E eu contrato um colaborador que odeia bebida. Eu vou contratar uma pessoa dessa para quê? Está totalmente desalinhada. Desconforme, né? É isso mesmo. Então, quando tem um propósito nobre de verdade, tem empresa que tem o propósito, a satisfação do cliente. E eu gosto, eu preocupo também com o cliente, fica muito mais fácil eu engajar, eu entender, se eu contratar a Giovana na cafeteria dela, contrato uma pessoa que odeia lidar com pessoas. Não vai performar, ela pode passar o tanto de treinamento que ela quiser que não vai performar. Não vai performar. Então, por isso que tem que estar alinhado com o propósito. Então, você empresário que está ouvindo, se você não tem um propósito claro, começa a definir. Aí vamos descer lá para a cultura, vamos descer para missão, visão e valor. Missão, visão e valor, tem pessoas, Giovana, que colocam um texto enorme, que nem ele decora, nem sabe o que é, e colocam um quadro na parede. Por isso que você tem que resumir tudo em propósito. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua missão? Um exemplo, causar a melhor experiência com o meu cliente. Pronto, essa é a minha visão, e isso todo mundo sabe, todo mundo decora. E demais. É aquilo que você falou, por exemplo, trazer a melhor experiência para o meu cliente. E aí, dentro dessa questão de propósito e de cultura, essa experiência para o seu cliente ela vai ser definida como? Por exemplo, meu cliente vai se sentir em casa. Ou meu cliente vai se sentir exclusivo. Ou, então, assim, é isso. Seu cliente vai se sentir em casa ou ele vai se sentir exclusivo. Não tem problema em trazer um tom de exclusividade ou de popularização. Só precisa saber como que você vai conduzir isso, porque a sua equipe vai agir dessa forma. É isso mesmo. E vai trazer essa sensação para o cliente. Poxa, eu chego ali, eu tô em casa. É isso mesmo. Ou então, eu tenho uma exclusividade ali, eu sou o único naquele lugar. Depende, cada empresa. E aí, Rafa, eu fico pensando assim, esse atendimento estratégico, essa cultura, essa gestão de pessoas, isso tem que ser compreendido pelo pequeno empresário também. Isso mesmo. Você pode ter um salão bairrista, um salão na sua quadra, ali na 1205 Sul, não tem problema. Seu salão de beleza é pequeno, ele tem que espremer ali, eu tenho que pisar lá dentro, tem que sentir o que eu tenho dentro do seu salão. Eu tenho satisfação, eu tenho descontentamento, é um lugar onde a gente conversa, onde a gente bate papo. Lá no seu salão de beleza eu boto a minha playlist favorita, ali a gente escuta a música que a gente gosta. Então eu engajo e eu converto o cliente, não tem problema. Se você é um pequeno, é um grande empresário. Se uma pequena academia ou uma Smart Fit, uma Blue Fit, que também tem a cultura consolidada, sim. E é nessa cultura, você só sente a cultura da empresa quando você é atendido pelos colaboradores dela. Agora nós vamos fazer a nossa pausa pro café, nossa pausa especial do café. Já serviram nosso cafezinho. Já serviram nosso cafezinho aqui, a gente bateu um papo enquanto isso. Peraí, Rafa. Tá. Giovana, como no nosso podcast... Peraí, eu vou provar do meu veneno agora? É, isso mesmo, Giovana. Como? Se você sempre faz aquela pergunta, hoje eu vou te fazer uma pergunta diferente. Vai chegar a sua vez. Maria. Giovana, se você pudesse tomar um café com uma pessoa, qualquer pessoa, qual seria essa pessoa e qual pergunta você faria para ela? Tá doido, gente? Isso não foi combinado, isso não tava no script. Vocês sabem a pergunta que eu vou fazer para entrevistado. Mas o negócio, Giovana, é esse. Eu gosto de pegar no pulo. Qual seria a pessoa e qual pergunta seria para ela? Tempo. Valendo. Não, peraí. Depois você corta, depois a gente volta aqui. Deixa eu pensar, Rafa. Qual seria essa pessoa, Giovana? Qual seria essa pessoa? Quem Se você pudesse tomar um café com a pessoa e você pudesse fazer só uma pergunta para ela, que pergunta você faz? E quem seria a pessoa? A nossa produtora falando. Vocês estão escutando? Nós temos uma produtora aqui no nosso podcast. Não sei, gente. Eu tenho uma coisa em mente aqui. Então, manda abraço. Diga. Qual seria a pessoa? Se eu pudesse sentar com uma pessoa e conversar com ela, tomando um café, com pão de queijo, que eu sou mineirada, goianada, assim, meio, e um pouco tocantinense agora. Eu sentaria com Deus e eu perguntaria para ele, tomando um café, com muita humildade, quando ele coloca os nossos processos para serem vividos de vida, assim, qual a expectativa que ele tem? Ele olha para nós, ele entrega o processo e ele fala, eu sei que eles vão conseguir, eu sei que ele vai esperar. E o que você acha que Deus te responderia? Eu acho que Deus me responderia assim. Isso vai pro pode, né? Eu acho que Deus responderia assim, minha filha, enquanto a gente toma um café, quando a gente entrega um processo para ser vivido, quando eu entrego um processo para ser vivido,
e eu te vejo ali, ou eu vejo as pessoas naquela labuta, né? Naquele momento ali de travessia, porque todos nós passamos por uma travessia ou por várias travessias. Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu acho que ele olha e ele fala, eu tenho a certeza de que se eu te coloquei o processo, você suporta, você vence e você cresce. Mas eu gostaria de ouvir dele, né? Que é nosso pai celestial. Ele falando, minha filha, quando a gente coloca o processo, quando eu coloco o processo, tenho certeza que você suporta, que você vence e que você cresce. Muito bom, gostei da pergunta. É uma coisa que eu até brinco muito, já entrando nesse assunto, Giovana, que é o seguinte, eu tenho medo de Deus chegar no céu e Deus falar assim, meu filho, eu tinha uma vida tão boa pra você, você conseguiu chegar até aí? Ai, gente, você só deu isso, só patrão? deu isso? Não, volta lá e vai fazer. Olha, tem que voltar aqui, porque você tinha tanta coisa pra fazer que você não fez. O pessoal mais antigo tem a brincadeira, vai passar a vida no telão, né? Não, eu só tenho medo disso, meu filho, só fez isso. Só fez isso, eu te dei uma vida inteira, você podia ter feito tanto. Tanta coisa, tinha tanta capacidade, porque eu sou da teoria que tudo depende da gente, sabe? Tudo depende da gente querer evoluir, querer crescer, querer performar. Tá, então, Giovana, vamos continuar depois nesse momento de reflexão de café, né? Que eu te pegou na surpresa. Giovana, quando você olha para a empresa, você visita muitas empresas e tal, quando você vê que a comunicação está falha, como que a gente consegue notar isso? A gente, cliente, consegue perceber isso ou só quem está interno? O cliente consegue perceber isso, o empresário também consegue perceber isso e o colaborador, ele direto também. Quando o cliente tem que repetir várias vezes aquilo que ele quer, por exemplo, tem que várias vezes repetir ali qual a solução que ele busca. Quando você repara que não tem uma satisfação do cliente em receber o produto ou receber o serviço, e principalmente, você repara que a sua comunicação está falha, que a comunicação da empresa está falha, quando o cliente não entende aquilo que nós conversamos, que é a cultura. Porque quando você passa a cultura do seu ambiente ali, o seu ambiente profissional para o seu cliente, quando ele pisa, ele sabe. Eu estou nesse lugar e aqui é assim. A comunicação está falha. É interessante essa questão de cultura, porque hoje com redes sociais, com a agência de marketing, equipe de marketing, ela consegue mascarar a verdadeira cultura de dentro da empresa, né? Você olha as redes sociais aí, Acho que é uma coisa. Você acha que é tudo lindo, mas quando os colaboradores que estão lá dentro, os próprios gerentes, os próprios donos, vê tanto que é tóxico, tanto que é difícil suportar. E aí não é só apresentar bonitinho, tem que mudar de dentro para fora para ter essa evolução. Sim. Rafa, me conta um momento engraçado que você viveu de experiência como cliente, de uma empresa que você analisou e pensou, poxa, esse atendimento foi legal, ou esse atendimento foi péssimo e foi assim, me conta. Não, eu vou te falar uma experiência que eu tive. Fui numa loja comprar um sapato com minha esposa, né? E aí eu tenho muita paciência com pessoa que está começando, porque está começando, é difícil, a gente entende, a gente tem uma paciência a mais, principalmente eu, porque todo mundo merece uma chance de evoluir. Beleza, a menininha foi lá, me atendeu, até que tentou, tadinha, mas era novata, tudo bem. Isso aí eu não reclamo ainda. Eu achei ruim. Você olha a intenção dela, né? Isso mesmo, mas quando chegou para a gerente, Giovana, ela não conseguiu resolver um problema, tudo bem, aceitável, chegou na gerente. Aí que eu vi que o negócio desandou. Ah, tem tal número. Ah, não sei se tem. Aí eu fiquei falando assim, beleza, se tu não sabe, eu que não vou saber. Eu vou ter que ir lá no estoque olhar? Mas eu pensei, e aí, beleza, eu que vou lá no estoque? Aí eu fiquei parada, ela ficou parada. Esse foi o dia que você chegou com 5 pares de sapato pra Joyce? Não, foi depois, foi depois. Nesse aí não foi depois, era só um dessa vez aí. E aí ela pegou, ficou assim, e aí, eu que vou lá? Ela, não, tá bom. Ela foi lá, procurou, não achou o número, achou outro, nada a ver. Se fosse pelo menos parecido com o que eu queria, tudo bem, né? Mas foi nada a ver. E aí acabou que não deu certo, falei, obrigado, tchau, e ficou por isso mesmo. Mas você vê que faltou expertise dessa pessoa em ser mais proativa, em querer resolver. A pessoa novata lá, tudo bem, estava em experiência, ela até tentou, não conseguiu, acionou a gerente que comeu bola, digamos assim. Então foi uma situação... Ela não trouxe nenhuma solução para aquilo que você queria, que era um sapato para a esposa. Sim, da numeração que eu queria, do modelo que eu queria. Ou um modelo parecido ali. Trouxe outro totalmente diferente, assim, para quem entender. Veja se ela gosta desse. Isso, para quem entender, foi mais ou menos o seguinte, é um sapato de uma senhora elegante, uma mulher elegante, né? A senhora não, ela me bateu, uma mulher elegante. Aí ela trouxe um de uma senhorinha de 80 anos. Aquele desse de vovozinha, sabe? Gente, ó, respeito, mas é verdade. Aquele ortopédico?
Quase, não foi pior, mas quis bem de senhorinha, sabe? Nada a ver. Tipo assim, tem esse número aqui que é o número que você quer, mas nada a ver com o modelo. Então foi uma situação dessa aí. Outra situação que ela foi boa, mas não foi tão boa. Eu fui no material de construção, fui comprar uns negócios lá para casa e essa pessoa me atendeu bem, atendeu muito bem, só que ela começou a querer me empurrar coisa demais. Sabe aquele vendedor? Isso, Na e força. aquilo, não compra isso. Isso é ruim. Foi bom a prestatividade dele, que eu gostei, mas passou do ponto. E aí, o que você me diz disso, nessa questão? Você tem que ter o feeling, você tem que ter o feeling. De saber a hora de parar. Rafa, venda é conexão. A venda, ela não fala sobre números, ela fala sobre impulso. Então eu senti ali que o Rafael, naquele dia, ele tá numa vibe do impulso, uma vibe da conexão, então ele vai levar mais de um sapato para a esposa. Ou eu senti que ele vai levar mais coisas para casa. Eu faço testes. Fiz um teste, 2 no máximo. Eu não continuo insistindo nisso. Porque senão vira chato. Venda emocional, venda impulso, venda é esse tipo de consumo, é o emocional. Você compra pelo emocional. Tá? Isso é verdade. Então você fez 1, 2 testes, sentiu que não, você ali, você segura. O Rafael vai voltar porque o atendimento terminou no bom atendimento. Sim. Talvez o Rafael não volte porque lá ele vai ficar querendo me empurrar. É interessante também, eu e minha esposa fomos em uma loja uma vez, nós dois, comprar enxovais, né, coisa de cama. E a atendente, ela foi muito direta, assim, muito objetiva, chegou a beirar a grosseria, mas não foi grossa, porque assim... Foi objetivo demais, isso, daquele público. Mas só que foi bom, por que foi bom? Eu acho que ela leu que nós estava com muita pressa, okay. E foi... Tem, não tem, não é... Prático objetivo, tem essa cor? Nossa, nós temos uma mão, essa mulher... Prático objetivo. Se tivesse uma outra situação, talvez seria ruim. Mas para nós foi excelente, porque nós estávamos com pressa, foi assertivo. Então, isso que você falou é interessante. Ler a pessoa, ver como que tá e como que você vai comportar. Não é sempre ser meloso, não é ser sempre ríspido. Nem forçar demais a venda. Vai entender a situação ali. Rafa, eu vou te contar 2 situações. Uma que aconteceu hoje e a outra que eu já ia te contar, que é a situação da Carolina, mas eu vou te contar de hoje primeiro. Fui comprar uns artigos de festa junina, nós estamos em julho, e eu decidi comprar festa junina agora. E aí eu fui numa loja, numa rede aqui, e aí cheguei nessa rede e perguntei, eu quero artigos de festa junina. Eu tinha ido semana passada, vi os artigos expostos. A colaboradora, mais nova, já me recebeu e falou, não, nós guardamos, não tem mais. Eu falei, mas eu fiz semana passada, passei aqui, não tem mais, nós já guardamos. Eu falei, nossa, mas eu precisava tanto. Isso uma outra atravessou. Falou assim, não, mas eu posso te levar lá no estoque lá em cima, nós acabamos de guardar. A outra falou, não, você não pode. Ela falou, não, eu posso. Eu vi ali a divergência das duas ali naquele momento. Na frente do cliente, olha só. Você pode. Ela falou, você não pode. Ela falou, não, eu posso, eu vou acompanhar ela ali. Ela vai escolher. Acabamos de guardar. Eu não tava pedindo decoração de Natal, tá, gente? Era de festa junina, acabou agora. Ela subiu comigo, foi atenciosa, falou, são essas caixas aqui, você se importa de olhar assim? E muito humilde ela, no jeito de conversar, sabe? Eu falei, não importo. Aí eu fui ali catando as minhas coisinhas, desci, chama Isabelita. Desci com ela. Isabelita, você foi fantástica, tá? Desci com ela, escolhi uns girassóizinhos assim, e peguei 2 moldes. Ela falou, olha, eles são diferentes, acho que você não viu. Um é tanto, o outro é tanto. Qual que você quer? Eu falei, quero esse, que é mais em conta, só pra decoração. Ela, não, então tá bom. Fulana, busca pra mim esses girassóis aqui. A mesma indivídua virou pra ela e falou assim, não tem. Ela falou, tem, fui eu que coloquei no exposto. Ele, não tem. Então tá bom. Levantou, saiu do caixa onde ela estava, foi lá, buscou os girassóis que eu quis e trouxe pra mim. Falei, gente, o que é isso? Isso é engajar, sim. Isso é converter, isso é reter o cliente. Isso. Próxima vez que eu voltar nessa rede de artigos de festa, eu vou procurar essa senhora. Que ela me atendeu super bem. Ali você tem que ver. Tá com uma falta de alinhamento entre a equipe ali. Sim. A equipe tem que se alinhar melhor. Então, aí para você ver, essa moça aí, provavelmente, ela não tinha as melhores técnicas, não tinha os melhores engajamentos, mas tinha o melhor engajamento. Ela estava engajada, na verdade, motivada a atender o cliente. Eu ia sair de lá sem comprar nada se a outra não tivesse a disponibilidade, a proatividade de subir comigo no estoque e falar, vamos caçar nas caixas? É isso aí mesmo. E aí ela sentiu que você estava disposta a caçar nas caixas. Isso é disponibilidade. A loja estava vazia. Agora eu vou contar pra vocês uma outra experiência que eu tive de atendimento. Carolina. Carolina não vai sair da minha cabeça nunca mais. Ligação telefônica. A atendente falando super baixo. Pra começar aqui, já que você vai trabalhar ali
no call ali, você tem que falar um pouquinho mais alto, Sim. né? Enfim. Carolina falava super baixo. E eu, oi Carolina, boa tarde, tudo bem com você? Ela, sim. E aí? Aí os grilinhos. Aí, Rafael, eu esperei a pergunta, e com você tudo bem também? Ou, e com espera, você? né? Aí ficou cri, 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 cri. Aí eu olhei pra ela e falei, sim? E ela, sim. Eu falei, meu Deus, tô perdida. Eu falei, Carolina, gostaria de saber sobre vacinas tais, tais, tais. Ela me passou os preços dessas vacinas, nisso a ligação caiu. Essas vacinas, Rafael, elas eram mais em conta do que outras vacinas de outra rede, tá? Uhum. Carolina, pelo telefone, me engajou? Não. Te espantou? Me converteu? Não. O preço era mais baixo? Sim. Se eu estivesse única e exclusivamente atrás de preço, atrás de valor, eu teria voltado na Carolina, que foi pro samba, né? Mesmo ela não perguntando como eu estava naquele dia. Mas não era isso. É muito mais que esse muito mais atendimento. que isso. Então, você às vezes procura uma rede onde a pessoa te atende bem, no pós-atendimento, no feedback. Ela te retorna perguntando como é que foi a vacina, como que seu filho passou. Tem redes aqui em Palmas que fazem isso. Olha No dia só a seguinte da vacina, diferença. No dia seguinte, manda mensagem, Giovana, quais foram as reações da Lara com a vacina? A Lara passou bem? Conversa objetiva? Sim, passou bem, obrigada. Ah, ótimo. Isso fideliza o cliente. Sim. Então, assim, se você não tiver uma boa comunicação pelo telefone, você também. E o dono da empresa sabe disso, Rafael? Nem imagina. Nem fica sabendo. Se não tiver, gente, é mais uma venda que você perde. Aquela questão, ao invés dele converter em venda, ele desvende uma coisa que já estava ali na porta do gol. O preço já estava ok, o valor já estava ok, já era o mais baixo do mercado. É isso mesmo. Mas aí você preferiu uma outra porque... A Carolina não perguntou como eu estava naquele dia. Sim. Carolina, pergunte na próxima vez se está bem. A senhora está bem, por favor? Foi interessante, né, Giovana? Porque isso aí é muito de perfil. Tem outros que não querem saber disso, que é a agilidade, mas os outros querem. Mas se você perguntou, então ela já tinha que entender que te perguntar também. Exatamente. É isso, assim. E Rafa, o cliente, às vezes, ele tá só atrás de preço. Sim, muito. Você tem que entender o cliente. Se teu cliente tiver somente atrás de valor, de preço, de concorrência, você tem que sentir qual que é a solução que ele está procurando. É isso mesmo. Mas aí, Giovana, não é que só porque ele está atrás de preço que o atendente pode ser estúpido, desinteressado. Não, por favor, me ajude, Carolina. Porque tem que ter todo o engajamento, né? Porque às vezes o produto é mais caro, mas o atendimento é mais personalizado, gera uma emoção diferente e você acaba fechando com aquele outro. Bem. Rafa, e na sua visão, sim, como que um líder faz a comunicação de equipe ser mais eficaz? Giovana, o que eu costumo muito dizer nas minhas mentorias, nos meus treinamentos sobre comunicação é o seguinte. Primeiro, o óbvio tem que ser dito. Ponto. Não adianta. A pessoa faz aquilo há muito tempo. O óbvio tem que ser dito. E quando você comunica com alguém, a comunicação é muito mais assertiva em você saber ouvir do que você saber comunicar. Por quê? Se eu dou uma ordem... Escutativa, viu, gente? O Rafael falou, é o ouro puro, ouro em pão. É isso mesmo, pessoal. Vamos fazer um exemplo com a Giovana que fica mais fácil para o pessoal de casa entender. Giovana, se eu falar para você, Giovana, vai no banco. Pronto, só te dei a ordem. Foi bem claro, não foi? Mas eu não consegui explicar direito o que eu não entrei em detalhes para a Giovana o que ela tinha que fazer no banco. Do que eu espero da sua conduta no banco. Aí o que seria certo? Giovana, entendeu o que é para fazer? Eu vou te perguntar de novo. Aí você falar, olha, Rafael, sim, é para mim no banco. Aí você que está dando informação, você já tem que ter essa expertise de saber, não precisa de mais nenhuma informação lá não, Giovana. Com quem que você vai falar, o que você vai fazer. Entendeu que a comunicação tem que ser objetiva, o óbvio tem que ser clara, dito. processada. Isso mesmo. E eu tenho que ter certeza que você entendeu. Não é só falar, Giovana, vai no banco falar com o José e tal, e virar as costas. Entendeu, Giovana? Repete para mim. Claro que a gente entende que no dia a dia, na correria, no tanto de incêndio que tem que apagar dentro da empresa, não dá para ter essa comunicação tão detalhada. Mas sempre procurar ter uma comunicação assertiva, uma escuta ativa, para ter essa evolução. Isso mesmo. Rafa, e essa escuta ativa a gente aplica com os clientes. Sim, para você entregar a solução para o teu cliente. Gente, pensa no varejo, nos mais variados aspectos, os mais variados ramos. Todo cliente busca solução. Então, para você entregar a solução para o teu cliente, tem que ter uma escuta ativa. Tem que ter uma escuta ativa, uma comunicação eficaz, porque se dentro da empresa eu não comunico bem com a minha equipe, como eu vou passar essa comunicação para o cliente? Já aconteceu diversas vezes eu estar dentro de empresa e
o cliente pergunta uma coisa para um atendente, o atendente não sabe, pergunta para um outro, que pergunta para o outro, que vira aquela coisa lá dentro e o cliente fica lá esperando, porque não tem uma comunicação assertiva. Coisas que é rotineira, já deixa claro, deixa o checklist, olha, esse tipo de comunicação, o cliente fica com essa informação, como que faz? Para ter essa comunicação assertiva e produtiva. Isso aí, pessoal, encerramos o nosso podcast de hoje, mais um episódio de Conexões que Transformam, hoje com conteúdo riquíssimo para você que é empresário, nosso bate-bola aqui sobre gestão de pessoas, atendimento estratégico, né, cultura de empresa. E se você quer aprender mais sobre atendimento estratégico, me segue nas redes sociais, @GiovanaAMFF, vai aparecer aqui embaixo, coloca para mim, Rafa. Sim, pode deixar. Obrigada. Lá eu vou trazer conteúdo sobre atendimento estratégico, personalizado, sobre experiência, como que você faz isso converter em lucro para sua empresa. Então, segue a gente, né, Rafa? Segue o Rafa também, ele vai deixar para você nosso podcast no Insta, @Conexões que Transformam. Ativa o nosso sininho no YouTube, participa com a gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. É isso aí, pessoal. Como a Giovana disse, o conteúdo lá que ela posta no Instagram dela é riquíssimo. Sempre tendo conteúdo sobre como um atendimento eficaz, como comunicar. Então, pode seguir que é garantido. E quem também quiser me seguir no meu Instagram é rafaelamaral.dh. Lá todo dia eu posto conteúdo sobre liderança, sobre engajamento, sobre performance, sobre gestão de alta performance, né? Que isso é importante para alavancar seu negócio. Como a Giovana falou, deixe os comentários no nosso podcast, segue lá no nosso podcast, nosso Instagram do podcast, igual é, Giovana? @Conexões que Transformam. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.